Sessão ordinária, pauta de número 5, data 12/6/2026. Em nome de Deus, declaro essa sessão aberta. Na sequência, peço ao vereador Carlos Daniel que faça a leitura da Bíblia. Salmo 90, versículo 1 e 2. Senhor, Tu tens sido o nosso refúgio de geração em geração. Antes que os montes nascessem, ou que Tu formasses a terra e o mundo, de eternidade em eternidade, Tu és Deus. Então, nossos pais, vai fazer a oração do Pai Nosso. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai do mal. Amém. Na sequência, peço à senhora secretária que faça a leitura da ata da sessão anterior. Ata de número 4/6/2026. Aos 11 dias do mês de junho do ano de 2026, nessa cidade de Nova América, estado de Goiás, no plenário José Macedo Irmão, situado na Avenida JK, número 329, Centro, reuniram-se em sessão ordinária os membros da Câmara Municipal às 19 horas, sob a presidência do senhor presidente Cleiton Barbosa Fraga Tapoia, que inicialmente, em nome de Deus, declarou a presente sessão aberta. Na sequência, foi lido o versículo pelo vereador Hilário Gouveia. Consequentemente, foi verificada a presença dos vereadores. Na sequência, foi lida e aprovada a ata da sessão anterior. A ato contínuo foi aberto espaço para as proposições verbais pelos senhores vereadores. Com a palavra, o vereador Ildelmar Alves cumprimentou todos com boa noite. Em nome do presidente Cleiton, cumprimento todos os colegas vereadores, colaboradores da Casa de Leis, as pessoas que nos assistem das redes sociais, meu boa noite. Gostaria de deixar no comunicado uma pauta muito importante de um pedido que já havia feito há algum tempo, onde implantamos a ideia de fazermos uma parceria com a Clínica Evoluir para estar atendendo as crianças autistas com TDAH. Essa parceria foi feita pelo Poder Executivo, o prefeito Kleber Júnior conseguiu atender meu pedido. As crianças vão ter acompanhamento, estaremos levando elas as crianças vão ter acompanhamento, estaremos levando elas o que há de melhor na nossa região. A Clínica Evoluir é referência desse atendimento. Os pais que tiverem interesse para que seu filho faça o acompanhamento, é só estar levando a documentação completa e necessária na Secretaria de Saúde e entregar para o secretário L. Júnior ou coordenador, e logo será passado para a clínica para dar início ao tratamento. As crianças vão ter veículo à disposição para levar e trazer, elas terão acompanhamento com fonoaudiólogo, psicólogo, entre outros. Tratamento de primeira linha de qualidade. Então, a gente cobra, mas quando somos atendidos, ficamos felizes porque sabemos a importância que tem esse atendimento para as crianças. Então, eu quero agradecer e parabenizar o prefeito que atendeu o meu pedido. Devolvo a palavra. Ato contínuo, senhor presidente, fez uso da palavra, cumprimentou todos com boa noite, cumprimentou todos os nossos colegas vereadores em nome da mesa, colaboradores, cumprimentar de uma forma muito especial aqueles que nos assistem no conforto de suas casas, pelas redes sociais. Mais uma noite importante de sessão. Hoje estive no CEAFA, Colégio Estadual Alvamir Faria dos Anjos, juntamente com o chefe do Poder Executivo, o prefeito Kleber Júnior, coordenadora regional de educação, doutora Juvenília Bier de Lima, a convite da gestora Janes Mara e professora Ana Paula. Um convite assim, que em cima da hora, até por isso não divulguei os demais vereadores. O importante ato de certificação de 3 alunos que foram certificados, premiados nas Olimpíadas Científicas de Integração Nacional. Então, eles concorreram a nível nacional com mais de 300 projetos, assim foi nos passado. E eles ficaram na classificação da casa dos 40º posições em nível nacional. Com essa classificação, podemos ver o nível que os alunos do CEAFA conseguiram levar a educação de Nova América. Eles concorreram com diversas instituições federais, universidades federais, a nível nacional, e alcançaram uma boa classificação, levando
a certificação de 3 alunos. Parabenizar a professora Ana Paula pela realização desse projeto com o tema voltado ao lixão, uma iniciativa muito importante para conscientizar sobre a preservação do meio ambiente, e o mais importante é que eles trouxeram e fez esse projeto voltado para a realidade do nosso município, nosso lixão, buscando alternativas que possam minimizar os impactos ambientais. É um projeto que pode ser avaliado até por instâncias como a Secretaria de Meio Ambiente do Estado, a SEMAD, um projeto que tem a buscar investidores para estar trazendo para o nosso município. Poder participar de um momento tão importante como essa certificação de alunos, parabenizá-los é muito importante. Representar essa Casa Legislativa nesse evento é muito gratificante. Mais uma noite de sessão que se encerra. Quero agradecer a todos os nobres colegas vereadores pelo comprometimento com a Casa de Leis de estarem marcando presença. Amanhã estará encerrando os trabalhos legislativos desse mês. Conto com a presença de cada um dos senhores vereadores. Não tendo nada mais a se tratar, o senhor presidente encerrou a sessão, que, para constar, lavrei a presente ata, que após ser lida e aprovada será assinada. Coloque em discussão a mesma em votação. Quem for contrário que se manifeste. Ata aprovada. Solicito a senhora secretária que faça a leitura da ordem do dia. Encontra-se na ordem do dia o processo legislativo referente ao Balanço Geral Conta de Governo de 2020. Convido o relator, presidente da Comissão de Orçamento e Finanças, vereador Carlos Daniel, para fazer a leitura do relatório final. Mas antes, gostaria de pedir e passar a fala para o senhor Guilherme, doutor Guilherme, para que conduza os segmentos do dia. Boa noite a todos e todas. Meu nome é Guilherme Menezes, sou assessor jurídico aqui do plenário para esse julgamento. E a título só de informação, para que os trabalhos fluam de maneira tranquila e obedecendo às regras regimentais e constitucionais, eu vou, a pedido da presidência, eu elaborei um parecer jurídico que vai estar incerto no processo legislativo de prestação de contas, e na página 13 do parecer jurídico, eu já coloco de forma muito clara e pedagógica o rito a ser seguido. Então, considerando inclusive a presença do Dr. Juan Graciano Cunha Moreira, OAB 846, eu gostaria que o senhor ficasse atento também. Se tiver qualquer tipo de objeção, momento de sanar qualquer tipo de dúvida, momento oportuno, seria agora para a gente poder construir o rito procedimental, para que também a defesa possa se manifestar concordância e evitar qualquer tipo de questionamento de nulidade, né, tanto aqui no plenário quanto em sede de juízo. Então, seguinte, após a leitura do parecer feito pelo relator, a assessoria jurídica ela entende que é necessário fazer a discussão da matéria entre os membros do Poder Legislativo. Após a discussão, sem externar a orientação de voto, mas só discutir a matéria, é repassada, a sessão é suspensa por 15 minutos para que o Dr. Juan possa fazer a sustentação oral e levantar todos os pontos, rebatendo os argumentos lançados no relatório
e também eventuais argumentos levantados pelos membros do Poder Legislativo. Após os 15 minutos de utilização desse espaço de sustentação oral, o presidente encerra a discussão, se não for arguída nenhuma nulidade, algum questionamento, uma questão de ordem, e é procedido então à votação do parecer, correto? A votação ela se dará de forma nominal, observada a ordem alfabética, com única exceção do presidente que está presidindo os trabalhos, que votará por último. Essa votação é uma votação de 2/3, votação aberta e nominal. Então, eu gostaria que o Dr. Juan sinalizasse a concordância ou não do rito, para que a gente possa já devolver a palavra à presidência e automaticamente o presidente quer passar a palavra para o vereador inscrito que está na tribuna, que é o relator do processo. Concordância, doutor. Então, dada a concordância do defensor, se tiver algum outro vereador que queira indagar alguma dúvida a esse assessor jurídico, me coloca à disposição também. Repasso então a palavra para o presidente para as demais providências. Então, convido então o relator, vereador e presidente da Comissão de Orçamento e Finanças dessa casa, o vereador Carlos Daniel. Boa noite a todos. Parecer final da Comissão de Finanças e Orçamentos e voto. Processo número 04059/21. Prestação de contas de governo do município de Nova América, exercício de 2020. Chefe do governo, Eurípides Miguel Manso. Consoante incerto no teor, parecer prévio número 00154/2022, proferido pelo TCM Goiás, as contas de governo do exercício de 2020, no relatório e no voto, receberam parecer prévio pela aprovação pelo Tribunal Pleno do TCM Goiás, no teor de acórdão número 02238/2022. Inicialmente, cumpre lembrar que a matéria relacionada à obrigatoriedade, apreensão e ao julgamento das contas anuais prestadas pelo chefe do Poder Executivo é tratada pela Constituição da República de 1988, notadamente nos artigos 70 e 71, primeiro, e especialmente para os municípios, no artigo 31, primeiro e segundo, devendo essas prescrições ser simetricamente observadas pelas constituições dos estados e leis orgânicas dos municípios. O artigo 31 da Constituição Federal assim dispõe acerca do parecer prévio do TSE. Artigo 31. A fiscalização do município será exercida pelo Poder Legislativo Municipal, mediante o controle externo e pelos sistemas de controle interno do Poder Executivo Municipal, na forma da lei. Primeiro, o controle externo da Câmara Municipal será exercido com auxílio dos tribunais de conta dos estados ou do município, ou dos conselhos ou tribunais de conta dos municípios onde houver. O parecer prévio, emitido pelo órgão competente sobre as contas que o prefeito deve anualmente prestar, só deixará de prevalecer por decisão de 2/3 dos membros da Câmara Municipal. A Constituição Federal é bastante clara e precisa quanto à competência do Poder Legislativo para julgar contas de governo do chefe do Poder Executivo. Após a necessária e indispensável atuação do Tribunal de Contas dos Municípios do Estado, mediante a emissão de parecer prévio sobre tais contas, essa competência foi outorgada ao Legislativo, por ser o poder que representa o povo, fonte primária e titular dos recursos e bens públicos. Nesse sentido, cumpre enaltecer que o legislador constitucional, ao prescrever este procedimento complexo para o julgamento das contas anuais, participação do Tribunal de Contas e do Poder Legislativo, de certo, almejou que a decisão sobre tais contas tivesse cunho político-administrativo, não apenas valoração política pelo Legislativo, nem somente técnico-jurídica no parecer prévio do Tribunal de Contas. Neste caso,
cumpre enaltecer que a deliberação das Cortes de Contas, embora conclusiva, constitui peça técnico-jurídica de natureza opinativa, não possuindo conteúdo vinculativo decisório. Na sua função é avaliar o cumprimento do orçamento, dos planos de governo, dos programas governamentais, dos limites impostos aos níveis de endividamento, aos gastos mínimos e máximos previstos no ordenamento para a saúde, educação e gastos com pessoal, com emissão de parecer prévio com vistas fim de auxiliar o julgamento das contas pelo Poder Legislativo. Ante ao exposto, resta claro que o poder originário de fiscalização é da Câmara Municipal, que pode exercê-lo com absoluta autonomia decisória, possuindo o encargo de discutir as irregularidades apontadas no parecer prévio de forma absolutamente independente. Na decisão do TCM Goiás, parecer prévio número 00154/2022 e no acordão número 02238/2022, em anexo e parte integrante do presente parecer em voto. Do parecer pela rejeição por parte desta Comissão de Finanças e Orçamento e os motivos da divergência. Para fins de mister o processo de prestação de contas de número 04059/2021, TCM, foi encaminhada para a Secretaria da Câmara Municipal, onde foi exerada e publicada pela Presidência da Casa, a portaria de número 009/2024, de 4 de junho de 2024, publicada no placar e no portal da Transparência da Câmara Municipal, estabelecendo que a referência à prestação de contas ficasse à disposição dos contribuintes pelo prazo de 60 dias, para fins de questionamento acerca da legitimidade das mesmas. Desta feita, à época, foi instaurado o procedimento de julgamento das contas de governo do exercício 2020 e contas de gestão também do exercício 2020. Também foram realizadas a publicação do edital número 001/2024 no Jornal Diário da Manhã, dando publicidade do procedimento de julgamento das contas, bem assim no portal da Transparência. Decorridos 60 dias em que as contas estiveram à disposição dos contribuintes para questionar a legitimidade das mesmas, não foi registrada nenhuma ocorrência. Na sequência, na data de 09 de junho de 2025, mediante despacho do presidente da Câmara, faz encaminhar à Comissão de Finanças e Orçamentos, referida às referências prestações de contas de governo do exercício 2020, para fins de emissão de manifestar nos termos no artigo 230 do Regimento Interno. Necessário registrar que na data de 14 de janeiro de 2026, e considerando ainda não haver manifestação da Comissão de Finanças e Orçamento, a Câmara Municipal de Nova América, com fundamento em decisão do Supremo Tribunal Federal, faz publicar a portaria número 005/2026, desta feita e diante de uma nova realidade jurídica adotada pelo Supremo Tribunal Federal, onde a Suprema Corte decidiu que não caberia mais às câmaras municipais procedem ao julgamento das contas de gestão prestada por prefeitos deliberados por afastar, atribuído tal função ao TCM Goiás, deliberando assim a referida portaria por alterar a portaria número 009/2024, com efeito, afastando do poder de julgamento das câmaras municipais as contas de gestão de 2020. Processo número 01578/2021, TCM Goiás. Na sequência da data de 21 de janeiro de 2026, a Comissão de Finanças e Orçamento apresenta sua manifestação acerca das contas examinadas, prestação de contas de governo, exercício 2020. Isso com a emissão e aprovação por unanimidade do relatório preliminar número 001/2006, devidamente encaminhado à presidência da Câmara Municipal para as providências cabíveis, dentre essas notificação
do senhor prefeito, via pessoal, via postal, via cartório, para exercer a ampla defesa e o contraditório perante a Comissão de Finanças e Orçamento. Em assim sendo, na data do dia 6 de fevereiro de 2026, a Comissão de Finanças e Orçamentos, acompanhada dos servidores da Câmara Municipal, Ellen Suzy Alves e Tiago Ades Oliveira de Jesus, se dirigiram no endereço do ex-prefeito municipal, senhor Euripides Miguel Manso, a fim de notificá-lo e dar ciência do relatório preliminar da Comissão de Orçamentos e Finanças, para que assim o mesmo pudesse exercer a ampla defesa perante a citada comissão. Oportunidade que o mesmo, tendo ciência do que se tratava, preferiu se recusar a ser citado, inclusive justificando: nada que vir da Câmara ele não irá receber, porque os vereadores andam mandados pelo prefeito Kleber Júnior. Então vocês façam o que quiser. Consoante, faz prova de certidão exarada naquela data, qual reconhece sim sua citação por certidão, disposição legal, na data de dia 27 e 28 de janeiro de 2026. A Câmara Municipal, via WhatsApp, procede à citação, notificação via eletrônica do ex-prefeito, enviando ali o relatório preliminar da Comissão de Orçamento e Finanças, o qual toma ciência da mensagem enviada consoante, faz prova cópia em anexo. Ou seja, a citação foi válida. Na data de 3 de fevereiro de 2026, a Câmara Municipal realiza citação e notificação do senhor ex-prefeito via postal, cuja correspondência foi recusada em mãos próprias pelo mesmo. Consoante, faz prova a documentação dos Correios em anexo. Na data do dia 26 de fevereiro de 2026, foram realizadas a tentativa de citação via cartório. E, finalmente, na data do dia 12 de março de 2026, a Câmara Municipal de Nova América realiza a citação do senhor prefeito por edital, devidamente publicado no Jornal Diário da Manhã, cujo prazo assinalado foi de 20 dias. No teor do relatório preliminar, número 001/2026, relatório preliminar da Comissão de Finanças e Orçamentos, preâmbulo consoante que segue o teor do parecer prévio do TCM Goiás e no acordão, proferidos pelo TCM Goiás, as contas de governo, balanço geral do exercício 2020, que recebeu parecer prévio pela aprovação com ressalvas, inicialmente cumpre lembrar que a matéria relacionada à obrigatoriedade, à apreciação e ao julgamento das contas anuais prestadas pelo chefe do Poder Executivo é tratada pela Constituição da República de 1988, notadamente nos artigos 70 e 71 primeiro, e especialmente para os municípios, devendo essas prescrições ser simetricamente observadas pela Constituição dos Estados e leis orgânicas dos municípios. Artigo 31 da Constituição Federal assim dispõe acerca do parecer prévio do TCE. Fiscalização do município será exercida pelo Poder Legislativo Municipal mediante controle externo e pelos sistemas de controle interno do Poder Executivo Municipal. Na forma da lei, primeira, o controle externo da Câmara Municipal será exercido, página 1ª de 12, com auxílio dos tribunais de contas dos estados, ou do município, ou dos conselhos, ou tribunais de contas do município onde houver. O parecer prévio, emitido pelo órgão competente sobre as contas que o prefeito deve anualmente prestar, só deixará de prevalecer por decisão de 2/3 dos membros da Câmara Municipal. A Constituição Federal é bem clara e precisa quanto à competência do Poder Legislativo para julgar as contas de governo do chefe do Poder Executivo.
após a necessária e indispensável atuação do Tribunal de Contas do Estado, mediante a emissão do parecer prévio sobre tais contas, essa competência foi otorgada ao Poder Legislativo por ser o poder que representa o povo, fonte primária e titular dos recursos de bem públicos. Nesse sentido, cumpre enaltecer que o legislador constitucional, ao prescrever esse procedimento complexo para o julgamento das contas anuais, participação do Tribunal de Contas e do Poder Legislativo. De certo, almejou que a decisão sobre tais contas tivesse cunho político administrativo, não apenas valorização política pelos legislativos, nem somente técnico-jurídica, no parecer prévio do Tribunal de Contas. Nesse caso, cumpre enaltecer que a deliberação das contas das Cortes de Contas, embora conclusiva, constitui peça técnico-jurídica de natureza opinativa, não possuir conteúdo vinculativo e decisórios. Sua função é avaliar o cumprimento do orçamento, dos planos de governo, dos programas governamentais, dos limites impostos aos níveis de endividamento, aos gastos mínimos e ao máximo previsto no ordenamento para a saúde, educação e gastos com o pessoal, com emissão de parecer prévio com vistas, fim de auxiliar o julgamento das contas pelo Poder Legislativo. Ante ao exposto, resta claro que o poder originário de fiscalização é da Câmara Municipal, que o poder de exercer com absoluta autonomia decisória, possuindo o encargo de discutir as irregularidades apontadas no parecer prévio de forma absolutamente independente. É assim sendo necessário registrar que, embora o TCM Goiás tenha se manifestado mediante o parecer prévio pela aprovação com ressalvas das contas de governo do município de Nova América, relativamente aos exercícios de 2020, opinião esta realizada apenas com fundamento os aspectos da veracidade ideológica presumida, Câmara Municipal, mediante o posterior parecer conclusivo a ser emitido por esta comissão, além dos aspectos técnicos, administrativos e políticos, aspectos este que não assiste ao TCM, levará também em consideração, para fins de julgamentos das contas, a verdade real e as circunstâncias em que os atos e fatos ocorreram e foram apurados via da auditoria operacional realizada e denúncias consoante assegurado pelo próprio TCM e ainda por fatos devidamente comprovados em sede do Poder Judiciário, caso em tela, para fins do processo de prestação de contas número 04050/2021 TCM, foi encaminhada para a Secretaria da Câmara, onde foi exarada e publicada pela Presidência da Casa a portaria número 009/2024, no dia 4 de julho de 2025, publicada no placar e no portal de transparência da Câmara Municipal, estabelecendo que a referência à prestação de contas ficasse à disposição dos contribuintes por 60 dias, para fins de questionamentos acerca da legitimidade das mesas. Também foram realizados a publicação no edital número 001/2024, no Jornal Diário do Norte, dando publicidade do procedimento de julgamento das contas, bem assim no portal de transparência. Posteriormente também foram publicadas a portaria de número 005/2026, de essa necessária registrar que no curso do prazo em que as contas estiverem à disposição dos contribuintes a fim de questionarem a legitimidade das mesas, não foram registradas qualquer manifestação nesse sentido. No entanto, é de conhecimento desta Comissão de Finanças e Orçamento que ainda no exercício de 2021 o município, mediante ao Poder Executivo, inclusive por aprovação da Câmara Municipal, realizou auditoria operacional nas contas do município relativamente aos exercícios de 2017, 2018, 2019 e 2020. Caso em tela, tendo sido apurado no referido procedimento que o ex-prefeito teria se beneficiado
de um esquema de desvio de cesta básica para fato concreto que resultou na interposição de ação civil pública em desfavor do mesmo. Registra-se constar no parecer conclusivo da auditoria operacional realizada que no decorrer do exercício de 2020 houve um prejuízo ao erário por desvios de cesta básica no valor de R$ 55.856,68. Exercício de 2020, credor José Fernando Neto, CNPJ 02 659 761, uma sequência de 301/85. Valor total empenhado R$ 184.898,56. Entrada. Valor liquidado e pago dentro do elemento de dispensa. Relatório de chefe emitido para a ordem de pagamento. Aquisição de gêneros alimentícios para fins de distribuição gratuita. R$ 79.940,26. Valor total registrado no sistema contábil. Gestão de compras, onde se identifica o beneficiário pelo recebimento, saída da cesta básica. Os itens que a compuseram e o seu valor individual é um valor total de R$ 24.083,58. A diferença, a menor do valor supostamente utilizado para aquisição de gêneros alimentícios realizados para fins de distribuição gratuita mediante a entrega de cestas básicas, cujo sistema de controle instalado e utilizado pela Secretaria de Assistência Social não acusa o registro de saída das cestas básicas. Gêneros alimentícios adquiridos cuja dispensa foram empenhada, liquidada e paga R$ 55.856,68. Considerar que, em função da referida ilegalidade praticada ao Poder Judiciário, condenou o ex-prefeito e outros pela prática de ato de improbidade administrativa, aplicando multa em desfavor de todos os réus, bem, assim o declarando inelegíveis por um período de 6 anos e proibição de contratar com o poder público pelo mesmo prazo. Com marca de Bugataba, processo número 55.43512.98.2021, 89.013. Ante o exposto, julgo procedente em parte o pedido formulado na inicial, com resolução de mérito nos termos do artigo 487 do novo CPC para condenar os réus Maria Nilva de Jesus Manso, Eurípides Miguel Manso, Leide da Silva e Paulino Teixeira Araújo, pela prática de atos de improbidade administrativas previsto no artigo 10, incisos 1º, 2º, 3º e 4 da Lei 8.429/1992 e, por consequência, aplicar as sanções previstas no artigo 2, inciso 2º, da mesma lei, nos seguintes termos: suspensão dos direitos políticos dos réus pelo prazo de 6 anos, multa civil em favor do Fundo Municipal de Assistência Social no valor de R$ 92.989,18 para cada réu, valor equivalente ao valor do dano. Proibição de contratar com o poder público ou de receber benefício ou incentivos fiscais ou creditícios, direta ou indiretamente, ainda que por intermédio de pessoas jurídicas, da qual seja sócio majoritário, pelo prazo de 6 anos, conforme o artigo 2, inciso 2º, da Lei 8.426/1992. Chegou ainda ao conhecimento desta Comissão de Finanças e Orçamento que o município também realizou outra auditoria operacional, no qual restou comprovado que o ex-prefeito, no decorrer dos exercícios de 2017
2018, 2019 e 2020, realizou inúmeras dispensas sem realizar o devido procedimento licitatório. Fato concreto que resultou em mais uma condenação em sede do Tribunal de Contas dos municípios, onde o ex-gestor fora condenado ao pagamento de multa administrativa no valor de R$ 3.084,50 pela prática de ato ilegal. Das aquisições não licitadas, manifestação, passa-se ao exame para a averiguação do valor financeiro executado com a aquisição de peças, material e a manutenção da frota, sem que tenha havido instauração de processo licitatório. Ainda sobre as despesas, que a aquisição de peças e manutenção da frota consta no documento institulado, relação das despesas de todos os elementos, considerando os elementos de despesa número 33, 90, 30 e 33, 90, 39, disponibilizados pelo município de Nova América. Após o exame dos documentos, se apurou que nenhuma das defesas foram procedidas do competente procedimento licitatório, em ofensa à Constituição Federal e também à Lei Federal número 8.666/93, totalizando R$ 79.449,03, oriundos da soma de R$ 63.306,50, com R$ 13.962,50, do exposto. Essa unidade técnica verificou que todas as despesas dos prestadores de serviços acima, peças, serviços e manutenção de veículos, estão devidamente individualizadas por objeto contratado, considerando todas as informações e relatórios constantes dos autos. Além do elevado valor contratado e pago no exercício de 2020, constatou seguria a regra da licitação, a regra vigente sempre foi licitar, gerando fracionamento de despesas, ressaltando que as irregularidades apontadas são consideradas relevantes, devendo ser sancionado aos gestores, de acordo com a apuração deste tribunal. Assim, desde que os fatos narrados configuram violação à regra de que as contratações realizadas pela administração pública deveriam ser pautadas pelos princípios do artigo 37 da Constituição. Relativo às despesas citadas e fornecidas no processo digital, verificou, com base em uma interpretação conjugada no artigo 23, 5º e 24 da Lei nº 8.666/93, vigente à época das defesas, o artigo 1º, inciso 2º, alienei a Decreto Federal número 9.412/2018, que os valores contratados ultrapassam o permissível legal, que é 17.600, permitidos para objetos de mesma natureza. Com isso, houve nítido fracionamento de despesas com aquisição de peças, manutenção e reparo e revisão de máquinas e veículos. No exercício de 2020, já que as contratações somam um montante de R$ 79.449, valor bem superior ao admitido pela Lei de Licitações e Contratos, citado no parágrafo anterior, em razão das graves irregularidades detectadas ao longo da instrução processual, consistente de violação do limite legal para as contratações por dispensas de licitação e aquisições sem o devido procedimento licitatório, em qualquer das modalidades previstas na lei vigente da época. Cabe aos responsáveis, deve responder nos seguintes termos: fracionamento de defesa,
relativas às despesas com aquisição de peças, manutenção, reparo e revisão de máquinas e veículos para o exercício de 2020. Em afronta ao disposto na Lei nº 8.666/93 e Decreto Federal nº 9.412/2018, responsável, senhor Eurípides Miguel Manso, CPF 279.943.331.68, ex-prefeito de Nova América. Com efeito, considerando que a conduta do ex-prefeito em relação ao comprometimento de despesas em todo o seu mandato, ausente da realização de licitação pública, em especial no exercício 2020, consoante o entendimento do TCM Goiás, no teor do acordão número 01230/2025, bem assim, a sua condenação e os seus subordinados no âmbito judicial pela prática de ato de improbidade administrativa, em razão de desvio de recursos públicos em suposta aquisição de cestas básicas, em sede da Secretaria Municipal e Fundo Municipal de Assistência Social, no decorrer do exercício de 2020, conforme acusado e comprovado pelo Ministério Público Estadual, afronta os princípios de quem rege a administração pública, consequentemente, os princípios éticos, morais e o decoro a que o homem que exerce o cargo público deve pautar. Conduta esta passível de avaliação e julgamento pelo Poder Legislativo. Desta forma, no sentido de assegurar a ampla defesa e o contraditório do senhor ex-prefeito Eurípides Miguel Manso perante a Comissão de Finanças e Orçamentos da Câmara Municipal de Nova América, fica assinalado o prazo de 10 dias para que o mesmo caso que apresente suas alegações de defesas, registrando que todo procedimento de julgamento das referidas contas estará à sua disposição na Secretaria da Câmara Municipal para colher as informações que achar necessário, inclusive fazer a retirada de cópia e o relatório do direito de ampla defesa e do contraditório perante a Comissão de Finanças e Orçamento. Relativamente à ampla defesa e o contraditório, direito que deve ser assegurado a qualquer pessoa que esteja em processo judicial ou administrativo, caso em tela, esta comissão verificou que tal direito foi devidamente assegurado ao senhor ex-prefeito. Isso desde o início da instauração do procedimento de julgamento das contas, consoante devidamente comprovado, em especial, citação, notificação por meio eletrônico, personalíssima, realizada em mãos próprias pelos Correios, porém negado o recebimento. Citação, notificação realizada pessoalmente na residência do ex-prefeito, porém, também negado o recebimento. E, por fim, citação feita por edital. Do voto, da fundamentação. De início, necessário aclarar que estamos diante das contas anuais do Poder Executivo Municipal, contas de governo, balanço geral, referente ao exercício de 2020, prestadas sobre a responsabilidade de sua chefia, a saber, o prefeito municipal, verificando a Constituição Federal, a matéria em apreço resta prevista no artigo 31, primeiro já citado. Artigo 31. A fiscalização do município será exercida pelo Poder Legislativo Municipal mediante controle externo e pelos sistemas de controle interno do Poder Executivo Municipal na forma da lei. O controle externo da Câmara Municipal será exercido com auxílio dos tribunais de contas do Estado, ou dos municípios, ou dos conselhos ou tribunais de contas dos municípios, onde houver. Numa análise sistemática dos dispostos constitucionais, conclui-se que o controle externo realizado sobre a gestão empreendida pelo Poder Executivo
é oriundo da Câmara Municipal, órgão ao qual incumbe, a partir do auxílio técnico do Tribunal de Contas dos Municípios, a apreciação das suas contas anuais. A Constituição do Estado de Goiás reforça ainda a competência desta Casa de Leis para apreciar e julgar as contas municipais, conforme encontramos em seu artigo 79 e parágrafo único. Artigo 79. Observados os princípios e as normas desta e da Constituição da República, no que se refere ao orçamento público, a fiscalização contábil, financeira, orçamentária, patrimonial e operacional dos municípios e das entidades de sua administração direta, indireta e fundacional será exercida mediante controle externo da Câmara Municipal e pelos seus sistemas de controle interno de cada poder, na forma da lei. O controle externo, a cargo da Câmara Municipal, será exercido com auxílio do Tribunal de Contas, a qual compete emitir o parecer prévio sobre as contas anuais do município no prazo de 60 dias contados, a partir dos recebimentos das contas. Somente por decisão de 2/3 dos membros da Câmara deixará de prevalecer o parecer prévio emitido pelo Tribunal de Contas do município. Adentrando mais ainda no ordenamento jurídico, encontramos positivada no regimento interno desta Câmara Legislativa a competência privativa desta Comissão de Finanças e Orçamento para emitir o parecer de julgamento das contas anuais, nos termos do artigo 230 do regimento interno da Câmara Municipal, nos termos a seguir. Regimento interno, artigo 230. Recebidos os processos do Tribunal de Contas dos Municípios, com os respectivos pareceres a respeito da aprovação ou rejeição das contas do prefeito e da mesa, o presidente, independentemente da sua leitura em plenário, mandá-lo a publicar, remetendo cópia à Secretaria Administrativa, onde permanecerá à disposição dos vereadores e dos contribuintes durante 60 dias. A Câmara Municipal não julgará as contas antes do parecer do Tribunal de Contas, nem antes escoado o prazo para o exame pelos contribuintes. Após o prazo previsto no artigo, os processos serão enviados à Comissão de Finanças e Orçamento, para que terá o prazo de 10 dias para emitir pareceres opinando sobre a aprovação ou rejeição dos pareceres dos Tribunais de Contas do município. Exarados os pareceres pela Comissão de Finanças e Orçamento ou pelo relator especial nos prazos estabelecidos, ou mesmo sem eles, o presidente incluirá os pareceres do Tribunal de Contas do município na ordem do dia da sessão imediata para discussão e votação. Como é possível notar, a Câmara Municipal é um órgão institucionalmente competente para exercer a função de analisar e julgar as contas anuais do Poder Executivo. E esta comissão está legitimada para emitir parecer acerca das mesmas, não restando nenhum impedimento legal ou regimental para o tanto. Do caráter não vinculativo do parecer do TCM. Oportuno é o momento de ressaltar neste parecer técnico que o pronunciamento do Tribunal de Contas do Município do Estado de Goiás é meramente opinativo e não vincula a Casa Legislativa, cabendo à Câmara efetivar o julgamento das contas municipais em vista do que foi demonstrado na fundamentação deste parecer. Pode, portanto, a Câmara Municipal de Vereadores, juntamente com seus órgãos técnicos, discorda do parecer do Tribunal de Contas. Por força de mandamento constitucional, não se trata aqui de adentrar ao mérito sobre qual o melhor juízo de valor acerca das contas municipais. Se é apropriado um pronunciamento eminentemente técnico ou
um pronunciamento político-administrativo, entende-se que esta sistemática de julgamento, no qual o Poder Legislativo aprecia as contas do Poder Executivo com auxílio imprescindível da Corte de Contas, diga-se de passagem e expressão clara do sistema de freios e contrapesos adotados em nossa democracia constitucional. Adicionamos para fins de conhecimento e para afastar quaisquer eventuais dúvidas quanto à legalidade deste parecer, que discorda daquele emitido pelo Tribunal de Contas do município, jurisprudência do Supremo Tribunal Federal relacionada com o tema em especial quanto às contas de governo, cujo poder de julgamento permanece sobre o crivo da Câmara Municipal, visto que não mais será alçado da mesma proceder o julgamento das contas de gestão prestadas por prefeitos nos termos da ADPF 982. Repercussão geral reconhecida com mérito julgado. O parecer técnico elaborado pelo Tribunal de Contas tem natureza meramente opinativa, competindo exclusivamente à Câmara de Vereadores o julgamento das contas anuais do chefe do Poder Executivo local, sendo incabível o julgamento ficto das contas por discurso de prazo. Julgados as contas públicas dos chefes do Executivo devem sofrer o julgamento final e definitivo das instituições parlamentar, cuja atuação no plano do controle externo da legalidade e regularidade da atividade financeira do Presidente da República, dos governadores e dos prefeitos municipais é desempenhada com a intervenção do Tribunal de Contas. A apreciação das contas prestadas pelo chefe do Poder Executivo, que é a expressão visível da unidade institucional deste órgão, da soberania do Estado, constitui prerrogativa intransferível do Legislativo, que não pode ser substituído pelo Tribunal de Contas no desempenho dessa máquina competência que possui extração nitidamente constitucional. O controle externo das contas municipais, especialmente daquelas pertinentes ao chefe do Poder Executivo local, representa uma das mais expressivas prerrogativas institucionais da Câmara de Vereadores, que exercerá com o auxílio do Tribunal de Contas. Essa fiscalização institucional no poder não pode ser exercida de modo abusivo e arbitrário pela Câmara de Vereadores, eis que devendo efetivar-se no contexto de procedimento revestido de caráter político-administrativo. Esta é subordinada à necessária observância pelo Poder Legislativo local dos postulados constitucionais que asseguram que ao prefeito municipal a prerrogativa e a plenitude de defesa e do contraditório. A deliberação da Câmara de Vereadores sobre as contas do chefe do Poder Executivo local há de respeitar o princípio constitucional do devido processo legal, sob pena de a resolução legislativa importar em transgressão ao sistema de garantias consagrado pela Lei Fundamental da República. No tocante ao mérito da prestação de contas anuais sobre exame, balanço geral ou contas de governo, referente ao exercício de 2020, encontramos o parecer do TCM, que opinou pela aprovação com base apenas na presunção da veracidade ideológica presumida,
ou seja, o parecer emitido pelo TCM não levou em consideração a verdade real em que os fatos ocorreram. Necessário novamente pontuar que o próprio TCM, no teor do parecer prévio, deixa claro que o mesmo analisou as contas e emitiu o parecer levando em consideração apenas os aspectos da veracidade ideológica presumida. E a Câmara Municipal, mediante o parecer desta comissão, além dos aspectos técnicos, administrativos e políticos, aspectos este que não assiste ao TCM, levará também em consideração para fins de julgamento das contas a verdade real e as circunstâncias em que os atos e fatos ocorreram, em especial a comprovação que realmente o ex-gestor praticou inúmeros atos em afronta ao ordenamento jurídico. Necessário registrar que a análise do presente caso impõe a atuação rigorosa desta comissão, tendo em vista a violação direta aos princípios basilares da administração pública, esculpidos no artigo 37 da Constituição Federal, notadamente os da legalidade, moralidade e eficiência. A constatação do TCM de contratações ou despesas realizadas sem a devida licitação no exercício de 2020 não constitui mera falha formal. Trata-se de grave infração às normas de finanças públicas, que compromete a transparência e a lisura dos gastos municipais. Já a condenação em primeira instância por improbidade administrativa do ex-prefeito, ex-secretários, ex-primeira-dama e de assessores próximos reforça o juízo de responsabilidade das condutas praticadas naquela gestão. O arcabouço jurídico e as reiteradas jurisprudências dos tribunais de contas e do Supremo Tribunal Federal estabelecem que a condenação por atos lesivos ao erário e que atentam contra os princípios da administração pública são fundamentos robustos para a emissão de parecer desfavorável no âmbito administrativo. Ora, se o ex-prefeito já foi condenado e sancionado por atos de improbidade administrativa, inclusive causando prejuízo ao erário, além do pagamento de multas individual de R$ 92.989,18 e total importância de R$ 351.956,72. Proibição de contratar com o poder público por 6 anos e suspensão dos direitos políticos por 6 anos, sem prejuízos da multa aplicada pelo TCM, não poderia a Câmara Municipal de Nova América discordar do posicionamento do Ministério Público e do próprio Poder Judiciário, que procedeu à condenação do ex-gestor, inclusive o tornando inelegível por 6 anos. Assim, diante da gravidade das irregularidades que envolvem tanto sanções administrativas impostas pela Corte de Contas, quanto condenações judiciais por improbidade e dano ao patrimônio, o parecer técnico-político deve refletir o zelo com o erário público. Registrar que, embora o ex-gestor tenha recorrido da condenação imposta mediante embargos de declaração, a decisão foi mantida. Desta forma, não há dúvida que o ex-prefeito agiu de modo incompatível com a dignidade e o decoro do cargo, nos termos do artigo 4º. E caso ele estivesse no exercício do mesmo, se sujeitaria ao julgamento de perda de mandato pela própria Câmara Municipal por prática de infração político-administrativa, o que deveria ter ocorrido à época em que os fatos ocorreram. Em assim, sendo, o que se julga aqui é a conduta moral
e o decoro do agente, que não se preocupou com qualquer dano sofrido pela administração pública em si e sua própria comunidade. A medida a ser adotada pela Câmara Municipal e por demais disciplinar e servirá de exemplo a outros que vierem a ocupar o cargo de prefeito. De um lado, manifestação do Tribunal de Contas do município, que opina pela aprovação com ressalvas, isso com base apenas nas informações contábeis informadas pela contabilidade e levando em consideração a presunção da veracidade ideológica presumida, sem ter realizado nenhuma inspeção ou auditoria, como o próprio órgão afirma em parecer opinativo. Do outro lado, em contraposição, a soberania da Câmara Municipal de Vereadores para julgar a prestação de contas municipais, desta feita acolhendo na íntegra o parecer aprovado nessa Comissão de Finanças pela rejeição das contas de governo do município de Nova América, relativamente ao exercício de 2020, construído com fundamento na verdade real. Com efeito, deixando de acolher o parecer exerado pelo TCM, consequentemente, a emissão do decreto legislativo deve ser pela rejeição da referida prestação de contas de governo do município de Nova América, exercício 2020, balanço geral, cujos efeitos para fins de declaração da inegibilidade não são alcançados pelo benefício legal incerto no artigo 1º, visto que tal dispositivo é aplicável apenas às prestações de contas de gestão sujeita ao julgamento técnico dos tribunais de contas, não se aplicando a regra ao julgamento político das contas de governo, caso interno, realizado pelo Poder Legislativo, nos termos do tema 13 e 14 da repercussão geral. Em conclusão dos trabalhos, esse é o parecer aprovado da Comissão de Orçamento e Finanças, que deve ser submetido à consideração dos nobres pares. Pronto, presidente. Então, passo aí para a discussão e apreciação da matéria. Mas gostaria, antes da discussão, convidar e convocar aí o nosso Dr. Juan Graciano Cunha Moreira, da OAB Goiás, para compor a mesa. Advogado de defesa. Aberto aos senhores vereadores que quiserem discutir a matéria dentro do prazo regimental de 15 minutos. Podemos começar pelo relator do processo, vereador Carlos Daniel. Então, muito boa noite a todos, boa noite, senhor presidente, nobres vereadores e população de Nova América, todos que aqui se fazem presente no plenário e a todos que nos acompanham aí pelas redes sociais no conforto de sua casa. Hoje não estamos aqui, presidente, julgando apenas uma pessoa. Estamos julgando uma gestão e analisando como foi conduzido o dinheiro público, que pertence ao povo. Como presidente da comissão e relator deste processo, tive a responsabilidade de estudar cada documento e cada apontamento constante nos atos. E após esta análise entendi que não seria correto fechar os olhos para as irregularidades e falhas encontradas. Quem administra recursos públicos deve agir com transparência,
responsabilidade e respeito ao cidadão. Quando existem falhas na prestação de contas, esta casa não pode simplesmente fingir que nada aconteceu. Sejam eles atuais ou antigos, nosso papel não é proteger gestores. Nosso compromisso é com a população que paga impostos e espera que cada centavo seja aplicado de forma correta. A rejeição dessas contas não é uma perseguição política. A rejeição dessas contas é uma demonstração que o Poder Legislativo está cumprindo o seu dever constitucional de fiscalizar e cobrar responsabilidade daqueles que administram o dinheiro do povo. O tempo em que vereador apenas carimbava decisões ficou para trás. A nossa sociedade, o povo de Nova América, exige seriedade, exige transparência e respeito aos recursos públicos. E é por isso que, com a consciência tranquila e cumprindo meu dever como relator, mantenho meu parecer pela rejeição das contas e peço aos caros colegas vereadores que votem pensando exclusivamente no interesse da população de Nova América. O mandato passa, os gestores passam e o que fica e deve ficar é a responsabilidade com o dinheiro público. Muito obrigado. Seguiria a apreciação e discussão do projeto, caso algum vereador queira se pronunciar. Com a palavra, senhor presidente. Olá, vereador Wellington Tosta. Em nome do nosso presidente Cleiton Tapuia, boa noite a todos os vereadores, boa noite, doutor Guilherme, boa noite, doutor Juan, boa noite, povo de Nova América e quem assiste a gente pelas redes sociais. Doutor Juan, só tem ciência que o ex-prefeito foi citado dentro da regularidade? Por me ceder esse microfone. Boa noite a todos, boa noite, presidente, boa noite a toda a população, a imprensa escrita e falada que se faz presente. Sim, senhor vereador, é de conhecimento da defesa, sim. E ele teve ciência que foi notificado e tem seus direitos de ampla defesa no prazo determinado? Vereador, eu me faço presente por nomeação da Ordem dos Advogados do Brasil, subseção de séries. Tudo bem. No processo, tem uma nomeação de um advogado, ele voltou atrás, então isso é um sinal que ele tem o conhecimento do processo, que ele foi citado e ele tem o conhecimento da responsabilidade que ele tem como município. Né? E, no mais, tem mais condenações, né? Foi mantida a condenação do processo passado, então isso aí já é mais um motivo que eu tenho um conhecimento do processo dessa casa. No mais, se trata dela palavras, presidente. Com a palavra, senhor presidente. Palavra, vereador Leonardo. Boa noite a todos. Na pessoa do nosso presidente Cleiton Tapuia, cumprimento nossos nobres advogados que estão aqui. E quero dizer que nada mais, nada menos, vejo isso aqui como um jogo de cintura político contra o ex-prefeito Eurípides, e que o ex-prefeito está borrando e andando para isso aqui. Então, o parecer desse aqui, para mim, não tem valor nenhum. Fico com o TCM e que o balanceio aprovado do TCM e nada mais muda algum outro vereador votar contra esse balanceio para mim. E é isso aí. Muito obrigado a todos. Fazer uso da minha momento de fala, quando o vereador dessa casa, o vereador Leonardo,
usa seu momento de fala para dizer que o ex-gestor está cagando e andando para essa casa. Borrando, acho que é o mesmo termo. Isso mostra um total desrespeito, não só que o ex-gestor tem por essa casa, mas quanto o senhor vereador também está tendo por essa casa. Fico extremamente triste, pois foi eleito com voto dessa mesma população de Nova América, assim como o ex-gestor também foi eleito pelo povo de Nova América. Isso mostra o desrespeito do vereador dessa casa, tanto quanto e representante, do ex-gestor a essa Casa de Leis de Nova América. Casa que ele tem conhecimento do seu poder, da sua legitimidade, Então, é muito triste. Considerando que a matéria trata-se do julgamento de contas de governo do ex-prefeito Eurico Miguel Manso, que esteve devidamente representado por seu advogado, Dr. Juan Graciano Cunha Moreira, da OAB de Goiás, de número 668445, concedo o uso da tribuna e obediência ao processo legal e ao pleno exercício da ampla defesa do contraditório ao prazo regimental de 15 minutos. Mais uma vez, boa noite, senhor presidente. Mais uma vez, boa noite, senhor presidente. Boa noite a todos os vereadores. Boa noite aos membros integrantes da Comissão de Finanças e Orçamento e os demais cidadãos presentes. Senhor presidente, na condição de procurador nomeado ao ex-prefeito Eurico Miguel Manso, ocupa a tribuna para realizar a sustentação oral de sua defesa técnica relativa a prestações de contas do exercício 2020, processo número 04059/2021. O objetivo dessa manifestação é demonstrar de forma estritamente jurídica, objetiva e amparada na pacífica jurisprudência pátria, o relatório preliminar 001/2026, emitido por essa comissão, incorre em grave equívoco conceitual e processual, ao pretender rejeitar as contas de governo com base em fatos alheios ao escopo de tal julgamento. A natureza jurídica das contas do governo, vamos por tópicos, da natureza jurídica das contas de governo e do parecer técnico do TCM. Inicialmente, é imperioso ressaltar que a Corte de Contas compete ao Tribunal de Contas dos Municípios do Estado de Goiás. Após auditoria minuciosa e estritamente técnica de todo o balanço geral do exercício 2020, emitiu o parecer prévio 00154/2022 e o acórdão de número 02238/2022, recomendando aprovações das contas com ressalva das contas do defendente. As contas de governo têm por finalidade demonstrar o cumprimento do orçamento, os planos de governo, os limites constitucionais de gastos com saúde, educação e pessoal. Como bem reconhece o relatório preliminar dessa comissão, o TCM de Goiás atestou a regularidade macroeconômica e as conformidades fiscais do município naquele ano. Embora o parecer do Tribunal de Contas possui natureza apenas opinativa, a sua desconstituição exige fundamentação técnica idônea, sob pena de arbítrio. O livre convencimento político dessa Casa não a autoriza a transmutar o objetivo do julgamento das contas anuais. Ainda, quanto ao tópico 2 de defesa, da impossibilidade da dupla punição do bis em idem e da esfera de competências. O relatório preliminar fundamenta a proposta de rejeição de contas em 2 pilares estranhos ao balanço geral. Uma condenação judicial por ato de improbidade administrativa, bem ressaltado pelo vereador Carlos,
processo número 55.43.512/-98.2021.8.09.013, referente a supostos desvios de cestas básicas. Uma condenação administrativa do TCM, acórdão número 01230/2025, aplicando multa por fracionamento de despesas em manutenção de frota. Excelências, as irregularidades apontadas tratam de atos de gestão estritos, os quais possuem canal de responsabilização próprio e autônomo. Quanto à ação de improbidade, o Poder Judiciário já exerceu a sua jurisdição constitucional, conforme o próprio relatório aponta. O defendente foi condenado por sanções de suspensão do direito político, aplicado multa civil e proibição de contratar com o poder público. Pretende utilizar o mesmo fato para rejeitar as contas do governo e gerar nova inegibilidade. Configura lícito e vedado bis in idem, dupla punição pelo mesmo fato, violando a segurança jurídica. Quanto ao fracionamento de despesas, o TCM em Goiás já julgou o ato de gestão e aplicou sanção cabível, qual seja a multa administrativa no valor de R$ 3.084,50. O suposto fracionamento de R$ 79.449 não possui condão de macular as diretrizes orçamentárias de todo um exercício financeiro municipal. As regularidades individualizadas de atos de gestão não guardam relação direta com as contas do governo, balanço geral, que reflete a rigidez financeira do município e que, repita-se, foram aprovadas pela Corte de Contas, com ressalvas. Da ausência de, terceiro tópico, da ausência de elementos fáticos supervenientes no processo de conta. O relatório aduz que esta comissão deve buscar a verdade real. Ou seja, os vereadores têm contato com a população, acompanha todas as situações. Se às vezes teve algum equívoco por parte do prefeito quanto à distribuição, às vezes de cesta básica, seria para atender a comunidade. Contudo, no curso do processo legal, nos 60 dias em que as contas ficaram à disposição dos contribuintes para questionamento e auditoria popular, não foi registrada no processo nenhuma manifestação, denúncia ou impugnação por parte dos munícipes ou órgãos locais. Os fatos que essa comissão utiliza para tentar afastar o parecer técnico do TCM são processos paralelos que correram e correm em suas respectivas instâncias judiciais e administrativas. Não há fato novo ou omissão contábil dentro do processo de número 04059/2021 que justifique o afastamento do parecer prévio pela aprovação. Ante o exposto, a defesa técnica requer a Vossas Excelências o acolhimento do parecer prévio 00154/2022 do Tribunal de Contas dos Estados de Goiás, TCM Goiás. Consequentemente, a votação e aprovação do decreto legislativo que aprova com ressalvas as contas do governo de Eurípides Miguel Manso relativo ao exercício de 2020 em estrita observância aos limites constitucionais vigentes, à segurança jurídica e ao princípio do não bis in idem. Agradeço, senhor presidente, agradeço a atenção de todos os vereadores. Sendo assim, encerro a discussão e passo para a orientação de voto para o Dr. Guilherme, da nossa assessoria jurídica. Senhores vereadores, então a votação agora do parecer da Comissão de Finanças e Orçamento, o parecer que foi aprovado. Então, o que vai ser discutido aqui é o parecer da comissão, não o parecer do Tribunal de Contas. Então, o vereador que votar sim, ele acolhe o parecer
do vereador Carlos Daniel, relator da Comissão de Finanças e Orçamento, e desacolhe, ou seja, afasta o parecer prévio do Tribunal de Contas. Então, votando sim, acompanha o relator, votando não, rejeita o parecer do vereador Carlos Daniel. A votação será nominal, a votação, ela, como é votação de 2/3, todos os vereadores votam, inclusive o presidente. Ela vai ser realizada por votação por ordem alfabética, ressalvada a exceção do presidente, que é o último a votar, porque está conduzindo os trabalhos. Resta alguma dúvida de suas excelências? Então, eu repasso a palavra para o presidente para poder, inclusive, conduzir a votação nominal. Coloco o parecer da comissão em votação de forma nominal pela ordem alfabética. Vereador Carlos Daniel. Presidente, pela honra, pela responsabilidade, pelo compromisso que eu tenho que ter com o povo que me elegeu, eu voto sim. Obrigado. Pela ordem, vereador Éder Dias. Boa noite a todos, boa noite, presidente. Meu voto, sim, em favor do relator Carlos Daniel. Pela ordem, vereador Hilário Gouveia. Boa noite a todos. Meu voto também é sim. Pela ordem, vereador Idelmar. Boa noite a todos. Em nome do presidente Cleiton, eu cumprimento todos os colegas vereadores, doutor Guilherme, doutor Juan, todos vocês que estão presentes aqui nesse plenário, as pessoas que nos assistem das redes sociais, meu boa noite. Meu voto é sim ao relator Carlos Daniel. Pela ordem, vereador Gerson Pereira de Deus. Boa noite a todos. Parabenizo aqui o defensor, o ex-prefeito, pela defesa. Também parabenizo o nosso vereador Carlos Daniel pela relatoria. Meu voto é sim, acompanho o relator. Pela ordem, vereador Leonardo. Voto é não, senhor presidente. Pela ordem, vereador Tiago. Boa noite. Quase não fala. Boa noite a todos, mas meu voto é sim. Por Carlos Daniel. Pela ordem, vereador Wellington Tosta. Boa noite a todos. Pela uma cidade mais organizada, pela uma cidade mais evoluída, pela uma cidade mais estruturada, com educação de qualidade, pela uma segurança de qualidade, uma cidade que está andando para frente, meu voto é sim, acompanho o relator. Eu, quanto presidente dessa casa e pela condução dos trabalhos, antes de proferir o meu voto, dizer que fico muito triste pela conduta do ex-gestor, primeiro, usadas aí pela fala do vereador Leonardo, dizer que está borrando por esse processo. Isso mostra a falta de comprometimento com o povo de Nova América, a qual elegeu por 4 mandatos. Isso mostra também, vereador Leonardo, a displicência do senhor ao trazer essa fala a essa casa de lei, a qual o senhor também faz parte, a qual o senhor também representa a classe política do ex-gestor. Então, devido à claridade dos fatos, eu que venho para o meu segundo mandato, onde temos sempre a ampla defesa e ao contraditório, rejeitando também aí as contas passadas, onde o mesmo não quis vir a essa casa, ou muito menos a Câmara Municipal, buscar defesa. Então, quem cala é aquele chamado ditado popular: quem cala, consente. Então, eu voto sim ao relator Carlos Daniel.
Então, aprovado o decreto legislativo de número 001 de 2026 pela reprovação das contas do ex-gestor por 8 votos a 1. Palavra do Casimiro. Projeto de decreto legislativo número 01/2026, de 12 de junho de 2026, está aqui. Gostaria de convocar e pedir ao doutor Guilherme que faça a leitura do decreto. Projeto de Decreto Legislativo 01 de 2026, de 12 de junho de 2026. Ementa. Rejeita as contas de governo do município de Nova América, Goiás, referentes ao exercício financeiro de 2020 e dá outras providências. A mesa diretora da Câmara Municipal de Nova América, Estado de Goiás, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo regimento interno e pela lei orgânica do município, submete à apreciação do plenário o seguinte projeto de decreto legislativo. Considerando que, por força do artigo 31 da Constituição Federal, do artigo 198 do regimento interno desta Casa e do artigo 39, inciso 8, da lei orgânica do município, foi instaurado o processo de julgamento das contas de governo do município de Nova América de Goiás, relativas ao exercício 2020, balanço geral, tendo o Tribunal de Contas dos Municípios do Estado de Goiás, TCM Goiás, no processo 0459-2021, emitido parecer prévio 0154-2022, ratificado pelo Acórdão 022-38-2022, opinando pela aprovação das contas com fundamento na presunção da veracidade da documentação apresentada. Considerando que a Comissão de Finanças e Orçamento dessa Casa, ao proceder ao exame da matéria, com base na verdade material e elementos de provas supervenientes ao parecer técnico do Tribunal de Contas dos Municípios, exarou parecer pela rejeição das referidas contas, na forma do relatório e parecer final aprovados. Considerando que nos termos do artigo 31, parágrafo 3º da Constituição Federal, cumulado com o artigo 230 do regimento interno desta Câmara, as contas permanecem à disposição dos contribuintes pelo prazo de 60 dias, conforme comprovam a portaria de instauração e o respectivo edital de publicação, ambos constantes dos autos. Considerando que restou comprovado, no curso do processo de julgamento das contas relativas ao exercício 2020, que o então prefeito municipal foi condenado pelo Tribunal de Contas dos Municípios do Estado de Goiás, no Acórdão 01230 de 2025, derivado do processo 06082-2022, por fracionamento ilegal de despesas em violação ao dever de licitar, com aplicação de multa e consequente benefício a terceiros em detrimento do erário público. Considerando que restou igualmente comprovado que no decorrer do mandato de 2017 a 2020, e especificamente no exercício 2020, objeto do presente julgamento, o então prefeito municipal e os agentes públicos sob sua direção praticaram atos de improbidade administrativa, consistente nos desvios de recursos na aquisição fictícia de cestas básicas no âmbito da Secretaria Municipal de Assistência Social. Considerando que, pelos fatos descritos no considerando anterior, o ex-prefeito e os agentes públicos envolvidos foram condenados pelo Poder Judiciário, comarca de Rubiataba, por prática de atos de improbidade administrativa lesivos ao erário, com imposição de multa civil no valor de R$ 371.956,72, proibição de contratar com o poder público pelo prazo de 6 anos e suspensão dos direitos políticos pelo mesmo período. Sanções essas autônomas e independentes da multa aplicada pelo Tribunal de Contas dos Municípios. Considerando que, em razão da natureza política e administrativa do julgamento das contas de governo, de
distinto e autônomo em relação ao julgamento técnico das contas de gestão pelo Tribunal de Contas, conforme entendimento consolidado pelo Supremo Tribunal Federal, e é dado ao Poder Legislativo Municipal apreciar a verdade material dos fatos já apurados e sancionados por outras instâncias de controle, não estando vinculado nesse juízo político à conclusão do parecer técnico prévio. Considerando o inteiro teor do parecer e voto aprovados no âmbito da Comissão de Finanças e Orçamento, aos quais concluem pela existência de atos ilegais que configuram improbidade administrativa e afrontam os princípios da legalidade, moralidade e impessoalidade que rege a administração pública, na forma do artigo 37, caput da Constituição Federal, considerando, por fim, que no curso de todo o processo de julgamento foram assegurados ao ex-gestor os direitos constitucionais do contraditório e ampla defesa, nos termos do artigo 5º, inciso 55 da Constituição Federal e do artigo 7º desse regimento interno, tendo o interessado, mediante expediente formal dirigido a essa Câmara, manifestado o desinteresse em apresentar defesa, resolve. Artigo 1º, com fundamento no artigo 31, parágrafo 2º da Constituição Federal, fica acolhido o parecer e voto exarado pela Comissão de Finanças e Orçamento desta Câmara Municipal, ficando rejeitada as contas de governo do município de Nova América relativo ao exercício de 2020. Parágrafo único. A rejeição que trata o caput desse artigo afasta, para os fins desse julgamento, o parecer prévio 00154 de 2022 e o acórdão 2238 de 2022, exarados pelo Tribunal de Contas dos Municípios do processo 04059 de 2021, sem prejuízo da regular tramitação perante aquela Corte de Contas de eventual processo autônomo relativo à contas de gestão do exercício 2020, dado a natureza distinta dos dois julgamentos. Artigo 2º. A rejeição fundamenta-se em especial nos seguintes fatos apurados e devidamente comprovados autos. Inciso 1. Desvio de recursos públicos e aquisição fictícia de cestas básicas destinadas a programa de assistência social em prejuízo da população em situação de vulnerabilidade. Inciso 2. Fracionamento ilegal de despesas em violação ao dever de licitar, com aplicação de multa pelo Tribunal de Contas dos Municípios no acórdão 01230 de 2025, processo 06082/2022. Inciso 3º. Condenação por improbidade administrativa pelo Poder Judiciário da comarca de Rubiataba, com imposição de multa civil, proibição de contratar com o poder público e suspensão dos direitos políticos pelo prazo de 6 anos. Fatos que corroboram a reprovabilidade da gestão do exercício ora analisado. Artigo 3º. Por se tratar de julgamento de natureza político-administrativa, a decisão de que trata este decreto legislativo é irrecorrível no âmbito dessa Casa Legislativa, por ausência de previsão regimental de recurso. Parágrafo único. A rejeição das contas de governo para fins de aplicação da inexigibilidade prevista no artigo 1º, inciso 1, a linha G, da Lei Complementar 64, de 18 de maio de 90, não está abrangida pela excludente prevista no parágrafo 4º do mesmo artigo, por força da tese fixada pelo Supremo Tribunal Federal, segundo o qual referido excludente aplica-se exclusivamente aos julgamentos técnicos das contas de gestão realizados pelos tribunais de contas, e não ao julgamento político das contas de governo pelo Poder Legislativo. Artigo 4º. Em decorrência da rejeição das contas, determina-se: 1. A publicação deste decreto legislativo
juntamente com o parecer prévio, o acordo do tribunal e a respectiva decisão desta Câmara, na forma do artigo 231, inciso 3 do Regimento Interno. 2. A comunicação ao Tribunal de Contas dos municípios do Estado de Goiás para fins do artigo 231, inciso 3 do Regimento Interno. Inciso 3. A remessa de cópia integral dos autos ao Ministério Público, nos termos do artigo 231, inciso 2 do Regimento Interno, para as providências de sua atribuição. Inciso 4. A comunicação ao juízo eleitoral competente para fins do artigo 1º, inciso 1, a linha G da Lei Complementar 64, de 18 de maio de 90. E por último, inciso 5, o arquivamento dos autos do processo nesta Casa Legislativa após o cumprimento das providências anteriores, observada a legislação arquivística aplicável. Artigo 5º. Este decreto legislativo entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário. Sala das Sessões da Câmara Municipal de Nova América, 12 de junho de 2026. Está lido, senhor presidente. Coloco em discussão, mesmo em votação. Quem for contrário, se manifeste. Senhor presidente, com a palavra é só no sentido de evitar qualquer tipo de nulidade, o senhor fazer também proceder à votação nominal desse decreto legislativo, para que, considerando que ele cria a penalidade da inegibilidade, então, para evitar qualquer tipo de questionamento futuro dessa sessão legislativa, eu sugiro que a mesa coloque em discussão novamente e coloque em votação nominal, por gentileza. Decreto legislativo, votação nominal. Vereador Carlos Daniel. Sim, presidente. Vereador Éder Dias. Sim, presidente. Vereador Hilário Gouveia. Sim, presidente. Vereador Idelmar. Sim, presidente. Vereador Gerson Pereira. Sim. Vereador Leonardo Francisco. Não. Vereador Tiago Marques. Sim, presidente. Vereador Wellington Tosta. Sim, senhor presidente. Eu, quanto presidente, voto sim ao decreto. Peço à secretária que conduza o decreto à assinatura da mesa. Um decreto por 8 votos favoráveis e 1 contrário. Decreto aprovado. Horário para as proposições verbais pelos senhores vereadores. A palavra, senhor presidente. A palavra, vereador Carlos Daniel. Muito boa noite a todos. Cumprimento o nosso presidente da Câmara, Cleiton Tapuia, cumprimentando ele, cumprimento os demais colegas senhores vereadores, toda a nossa população que se faz aqui presente, secretários, lideranças, pessoas importantes que participam aí da política do nosso município, estão aqui presentes, se inteirando dos fatos. Não poderia deixar de usar, fazer uso das minhas palavras, presidente, e parabenizar esta Casa de Leis, hoje pela rejeição dessas contas. Devemos seguir o caminho pelo certo,
não estamos aqui para abraçar gestores, temos que fazer o certo. Todos os vereadores se empenharam, participaram do processo e decidiram votar assim. Então, parabéns a cada um de vocês. E não poderia deixar aqui o meu repúdio à fala do vereador Leonardo. E me espanta muito, viu, população nova-americana? Eu fico assustado negativamente de ver, depois de tantas provas aqui apresentadas, condenações, não é condenação inventada pelo presidente Cleiton, pelo vereador Carlos Daniel, pelo vereador James, não. É diretamente do Ministério Público e do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás. Como tem coragem de votar contra? Mas é assim mesmo, o vereador que se diz ser a voz do povo, vota contra o povo. É só aqui na Nova América que a gente vê isso. Mas, do mais, presidente, me alegra muito que a maioria desta casa respeitou o povo de Nova América e votou para rejeitar as contas do exercício 2020. Muito obrigado, presidente. Palavras, presidente. Olá, vereador Leonardo. Eu sou a voz do povo, não a voz do prefeito. Sempre digo, fui eleito para trabalhar para o povo, não para puxar saco e babar ovo de prefeito, igual muitos fazem. E estou aberto a qualquer coisa que os colegas precisarem de mim, estou aberto ao discurso e fui eleito sim para trabalhar para a população, não para trabalhar para políticos. E vejo mesmo que essa votação que aconteceu nada mais é do que um jogo de cintura político contra o ex-prefeito. Independente de qualquer coisa, não fiz parte de ex-administração, mas é o que a gente vê. Muito obrigado, senhor presidente. Com a palavra, presidente. A palavra, vereador Hilário Gouveia. Boa noite a todos. Gostaria de cumprimentar o presidente, meus colegas vereadores, cumprimentar os assessores jurídicos, o doutor Guilherme e o doutor Ian. Gostaria também de agradecer a cada um pela presença, muito importante vocês estão aqui, são testemunhas desse processo, desse balancete de 2020. Né? Essa semana foi uma semana de muito trabalho, nós aprovamos vários projetos importantes para o nosso município e deparamos com esse balancete de 2020, onde eu fui vereador nessa época, trabalhei junto com o gestor, mas mesmo assim, quando eu fiz o meu julgamento de frente à população daquela briga, eu prometi que faria o certo. E hoje eu tenho minha consciência tranquila que eu fiz o certo. Então, muito obrigado a todos e devolvo a palavra ao senhor presidente. Então, boa noite a todos. Quero aqui cumprimentar todos os novos colegas vereadores em nome da mesa, cumprimentar aqui nosso assessor jurídico, doutor Guilherme, pela condução desse processo, julgando essas contas de governo do ex-gestor Eurípides Miguel Manso. Agradecer também a participação do Dr. Juan Graciano, que veio como advogado de defesa, e é uma pena que o ex-gestor não estar aqui si próprio para se defender das acusações, mediante aí a fala do vereador, como ele não está nem ligando, né, isso muito me espanta, porque quem não deve, não teme. A nossa querida população, que aqui se faz presente no plenário, nosso muito obrigado, a prova viva da contribuição da população a essa Casa de Leis. Sejam sempre todos bem-vindos a essa Casa de Leis. A porta da Câmara Municipal de Nova América está aberta a cada um de vocês. De uma forma muito especial, cumprimentar a todos aqueles que nos assistem pelas redes sociais do conforto de suas casas. A semana de hoje, o dia de hoje, ela tem um papel fundamental no município de Nova América, pois a gente exerce a função e aquilo que foi designado a cada vereador, a atribuição de cada vereador,
exerce a função de fiscalizador do nosso município, né? Costumo dizer que nunca é tarde para se fazer justiça. O mesmo tem condenações por desvio de cesta básica, remédio para pessoas que já haviam falecido, peças de trator para trator que já estavam no estaleiro há muito ano. Então, para aqueles que querem conhecer os atos do processo, está disponível lá na Câmara Municipal. Então, aqui hoje, para apreciação da casa, disponível também para o senhor vereador Leonardo, para que o senhor possa fazer a apreciação e repensar a sua fala, quando o senhor disse que o ex-gestor, isso faz também da atribuição do senhor, está borrando para esse processo. Então, estamos aqui com a legitimidade de vereador, temos que fazer sim o certo, temos que fazer aquilo que foi nos designado a fazer a essa casa. Considerando votada a matéria constante na ordem do dia, encerro então essa seguinte sessão.